Olá pessoal, eu sou o Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui para fazer mais um vídeo a respeito das ideias humanistas secular, que tem como principal característica o antropocentrismo, o homem no centro, o ser humano no cêntrico. Quando eu falo a respeito de humanismo, o humanismo secular é o humanismo não religioso. O humanismo não religioso. O humanismo secular é a valorização do ser humano, é a centralização do ser humano, uma antimania, uma oposição ao teocentrismo. Teocentrismo quer dizer Theos no centro, ou seja, Deus no centro. Então, os teológicos são aqueles que acreditam em Deus ou deuses. Tanto aquelas pessoas, quanto aquelas pessoas que acreditam no Deus bíblico, eles são teológicos. Porque segue o que a teologia, né? A teologia é o ensinamento, a doutrina, a ciência, segundo eles, que explica Deus, né? Que explica Deus, embora eles já dizem que Deus é inexplicável, né? Mas eles tentam explicar o inexplicável. Então, os teológicos, eles centralizam Deus, Deus no centro. Tudo visa agradar Deus, fazer a vontade de Deus, fazer Deus feliz. O ser humano tem que se curvar à vontade de Deus. Que o ser humano, ele não tem que desejar nada para si. Nada para si. Porque em si mesmo, o ser humano, segundo eles, não merece nada. Que todo mérito, toda honra, todo louvor pertence a Deus, segundo ensina os teológicos. Então tudo é voltado para Deus, né? Para essa massa superior que arrasta tudo a gravidade, né? A gravidade é só para Deus, né? O centro é o Deus judaico, o Deus bíblico. Então, nada o ser humano pode fazer a não ser envisar a vontade de Deus, a alegrar a Deus. O teologismo é por isso que eles são teocêntrico, né? Teocêntrico, ou seja, Deus no centro, centraliza Deus ou deuses. Os adoradores do Deus judaico, do Deus bíblico, centraliza Deus. Os outros teológicos que acreditam em Satã, como ser real, em Lúcifer, os daimons como seres reais, as entidades, eles centralizam essas entidades e tudo que faz é em prol dessas questões aí, para agradar, né, os seres superiores deles. Mas o humanista ou humanismo significa o que? A centralização do ser humano. Tudo é voltado para o ser humano, a beneficiar o ser humano. E um dos exemplos é a Declaração dos Direitos Humanos. Quando surgiu essa questão da Declaração dos Direitos Humanos, ali surgiu também o humanismo. Quer dizer, os direitos humanos está voltado para a questão do ser humano. Aquilo que é bom para o ser humano. Para o ser humano. Aquilo que é bom para o ser humano. Aquilo que vem, leis, direitos, deveres, que é para o ser humano e que visa o bem
do ser humano. Porque cada lei que é feita não é para o mal do ser humano, é visando garantir os direitos do ser humano. Aquilo que é feito para garantir os direitos dos seres humanos é bom para o ser humano. Aquilo que é feito para o dever do ser humano, que o ser humano tem o dever de respeitar o direito do outro, de deixar cada um fazer aquilo que quer, comer aquilo que deseja, vestir da maneira que quer, como eu já falei, cortar o cabelo da maneira que quer, usar a roupa da maneira que quiser. Então, isso aí tudo favorece ao ser humano, é visando o bem do ser humano. Tem muitas pessoas que não entendem a questão do humanismo e eles pensam que humanismo é caridade, benevolência, piedade, misericórdia, generosidade. Aí quando a pessoa realiza tudo isso, eles falam bem assim, aí ele foi humano. Mas o sentido de ser humano, de humanismo, não é só isso. O sentido de ser humanista, humanismo significa a centralização, a valorização do ser humano. O ser humano sendo valorizado e sendo centralizado. Pois na Idade Média, os teológicos centralizavam Deus, os cristãos centraliza Cristo, porque eles dizem assim, a igreja é cristocêntrica. Os monoteístas dizem, não, a igreja é teocêntrica, porque eles acreditam em um só Deus e acreditam que só Deus deve ser adorado. É por isso que o islamismo eles condenam os cristãos porque adora Jesus, centraliza o Cristo. E o certo, segundo eles, é centralizar até os Deus. E aí eles têm os cristãos como os idólatras, porque adoram o Messias deles, né, que é um homem. E a adoração no Islã é só para Alá, né? Só para Alá. Só Alá é que deve ser adorado, temido, respeitado. E o ser humano, ó, zero. Então, eles valorizam o que não existe e desprezam o que existe. Eles valorizam o real e desprezam aquilo que é irreal, aquilo que não existe, né? Exalta o que não existe e rebaixa, inferioriza o que existe, que é o ser humano, que é um ser real, que é o ser concreto, observável. Eles exaltam o que não vê e rebaixam o que vê. E diz que o que não vê, o que não é, é. E o que é, não é. E assim vai essa contradição e essa inversão de valores, né? Essa inversão de valor. Valoriza o que não é e despreza o que é. É a mentalidade dos teológicos, a mentalidade daqueles que usam a fé e abandonam a razão. Então, ser humanista é a valorização do ser humano. É valorizar o que é real. O que realmente existe, não aquilo que é inexistente. Não o que é inexistente. Nós valorizamos aquilo que é observável. Aquilo que tem comprovação, que é comprovado. E não o que não é comprovado. Então, o humanismo é isso, é a valorização do ser humano. Quando a pessoa centraliza o divino e diz que o divino é que é o mais importante, é que é o poderoso, é o que deve ser temido, nós rebaixamos o humano. Porque na presença do que é divino, o humano some.
O ser humano não é. Então o divino, que ele chama de Deus, é o que é. É o grande, é o alto, é o louvável, é a alta sabedoria, é o bem, é o superior. Aí o humano some. Mas quando nós valorizamos o humano, nós dizemos o humano é o que é. É o que é o inteligente, é o que realiza, é a alta potência, é aquele que merece ser louvado, é aquele que merece ser consultado, é aquele que merece ser elogiado, que merece ser festejado, é o humano, é o ser humano. Então você está sendo humanista, que é valorizar o ser humano. Diante da religião, o que prevalece é a fé. No humanismo, o que prevalece é a razão. Na religião cristã, a pessoa tem que ser humilde, tem que se humilhar para acreditar em coisas que não têm comprovação, para ser submisso, para se curvar no teologismo. Já no humanismo, o ser humano usa a razão e questiona, e por isso é chamado orgulhoso. Que você tem que acreditar naquilo que não tem comprovação. Você tem que acreditar naquilo, no inexplicável. No inexplicável. E não naquilo que tem explicação, que tem base, que é razoável, que tem lógica. Você tem que acreditar naquilo que é ilógico. Então, o humanista, para o cristão, ele é orgulhoso, ele é incrédulo, ele é maléfico, porque despreza até as ideias, porque despreza as ideias teológicas e exalta o ser humano, centraliza o ser humano e diz que a solução para os problemas do ser humano está em outro ser humano. Ou no próprio ser humano, ou em outro ser humano, né? Em outro ser humano. Ou em si mesmo, ou em outro está a solução dos problemas dos seres humanos. Nós buscamos orientação no nosso entendimento e também no entendimento de outro ser humano. E se aceitamos a ideia de um ser humano, é porque usamos a razão, concordamos com aquela ideia e seguimos aquela ideia, aquela orientação. Não por obrigação, mas simplesmente porque usamos a nossa razão e decidimos seguir e acharmos que aquilo ali é melhor para nós. Então, o humanismo é a centralização do ser humano. É o ser humano no centro, no centro. É uma oposição ao teocentrismo, que é Deus no centro. O cristocentrismo, que é Cristo no centro. Então é isso aí. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.